Eu quero trazer para a meditação nossa nesta manhã algo a respeito de sonhos, de revelações, de realização de sonhos, de concretização de projetos nossos e projetos nossos alinhados com Deus. Nossos são duas coisas: projetos nossos ou projetos nossos alinhados com Deus. Projetos que Deus vê na nossa vida como propósito. Algumas pessoas às vezes ainda não sei qual é o meu propósito. Nem sempre Deus, quando te chama, normalmente Ele não te dá todos os passos para aquilo que Ele está te chamando. Ele não te revela até o fim, por várias razões. Primeiro, porque Ele é Deus, Ele fala se Ele quiser falar. Segundo, que possivelmente e normalmente, se Ele revela tudo, Ele revelaria as dificuldades que enfrentaríamos. E aí é muito capaz da gente desistir, a gente não estar preparado. E em cima disso, quase sempre, quando Ele nos chama, nós não estamos preparados. Se Deus te chamar e você estiver 100% pronto, você vai achar que não precisa de Deus, porque você está 100% pronto. Há uma frase que as pessoas gostam de dizer, que Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que chamam. Eu não gosto muito não, porque dentro desse capacitado, você pode entender de várias formas. Eu prefiro dizer que Deus normalmente não chama aqueles que se sentem totalmente preparados. Ele sempre mostra, ainda falta alguma coisa. Não é que Ele tenha objeção ou rejeição àqueles que se sentem preparados. Mas o orgulho é algo tremendo. Principalmente quando nós estamos em alguma turbulência e de repente experimentamos algum sucesso, a tendência é achar, agora eu venci. E há muita tendência de nós, nesse momento, seguirmos um outro caminho, desviarmos do foco, do alvo, perdermos o foco, melhor dizendo, desviarmos do alvo. Existe um personagem na Bíblia que eu gosto muito, um deles é Davi, e o outro deles é José. Até porque José é uma figura de Jesus, várias características. E eu entendo que aqui, Deus já estava começando na história de José, já pregamos vários nuances. Deus já estava mostrando para o povo o que iria acontecer, o que está acontecendo hoje com o seu povo. Ontem tivemos a nossa reunião presencial do Connect e tivemos a oportunidade de mostrar como o Antigo Testamento aponta para o Novo e como o Novo confirma o Antigo. Alguém me perguntou, o Antigo então não existe mais, pastor? Eu falei, se você tirar o Antigo, o Novo cai. Se você tirar o Novo, o Antigo não aconteceu. Não teve sucesso. Mas as coisas se completam. E ali nós tivemos a oportunidade de ver quantas vezes Jesus esteve no Antigo Testamento, presente, só não com o nome de Jesus, porque Ele vai nascer lá, registrado lá em Mateus, né? Tudo, desde a saída do povo. Mas aqui, antes da saída do povo do Egito, aqui começa a história desse povo. Aqui no capítulo 37, onde eu vou narrar alguns versículos, e depois no capítulo 39, vai 40, 41, até no 45,
E eu vou começar a história do fim para o começo, para que nós entendamos como é que Deus faz. De vez em quando eu me pego pensando em coisas da minha vida, passagens, né? Por onde eu passei já, por onde Deus me levou, e fico perguntando aonde Ele quer me levar ainda. E a resposta sempre vem: não sei, mas esteja pronta na hora que eu te chamar. Não é para chamar para ir para o céu não, mas eu também vou, né? Lógico. Mas na hora que eu te chamar, desafios. Quando Caleb vem conversar com Josué e disse: eu tinha 40 anos, agora já se passaram 45, então ele tem 85, e eu sou tão forte quanto antes. Eu não perdi de vista aquilo que Deus me falou ou nos falou lá atrás. Dá-me as terras, eu quero tomar posse. Isso demonstra que Deus nunca nos dá aposentadoria. Nunca. Mas o principal nesta manhã que eu quero é que nós entendamos que nada é por nós e para nós. Nós somos às vezes meros instrumentos, e eu digo meros, como assim, meros detalhes, e que Deus, pela sua bondade, pela sua graciosidade, nos inclui no projeto. E Ele nos inclui não pelos nossos belos olhos, não porque mereçamos, não merecemos. Mas aí também tem várias conotações, várias nuances aí. Primeiro, eu preciso ser um testemunho para as pessoas verem que há um Deus. Segundo, eu preciso entender muitas vezes que apesar de eu me achar importante, Deus está acima de mim. E vai por aí. Deus separa uma pessoa porque Ele antevê uma desgraça, uma fome, uma miséria que aconteceria. E Ele diz assim: eu preciso preparar alguém que possa resgatar esse meu povo e tirar do lugar de fome e de miséria e sustentá-los. Essa já é uma figura de Jesus. A Bíblia diz que Ele olhou para a terra e não achou ninguém que pudesse fazer esse papel de Jesus. E Ele já estava preparando esse Jesus para resgatarmos da fome, não material, mas espiritual, para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos livrar da morte eterna e nos dar vida eterna. E aí Ele aponta Jesus, e aqui Ele vai começar a dizer como Ele vai fazer. E se você prestar atenção, e depois quando entra no Êxodo, quando entra na saída do povo do Egito, as figuras que ali acontecem, Jesus purinho, do início ao fim. E Deus então olha para uma família e diz assim: eu tenho ali uma pessoa, a menos provável, a desprezível por seus próprios irmãos. E quem foi que não deu crédito a Jesus? Seus próprios irmãos. A Bíblia diz que ele não pôde realizar na terra dele, entre seus irmãos, muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas isso é propósito de Deus. Deus não errou. Poxa, Deus, logo, o senhor não errou, não. Não poderia pegar uma família bem ajustadinha, bem certinha? Nós muitas vezes perdemos tempo tentando achar argumentos para o que Deus faz. Nós temos tão somente que ter fé, e você tem o direito de perguntar: Senhor, o que queres com isso?
Às vezes ele vai dizer, às vezes ele não vai dizer, pelas razões que eu já disse antes. Você pode amarelar, você pode se achar completamente, Deus me livre, não dá, passa a bola, passa a bola. Mas se Deus tem algo na sua vida, e se você é um coração centrado nele, você pode ter certeza que Deus vai realizar. Deus então planeja que ele vê que vai haver uma fome muito grande, e ele olha e diz assim: José vai ser esse homem. Ele tinha 17 anos. José vai ser esse homem. Existem umas coisas que Deus faz que umas delas eu estou anotando num bloquinho, vou levar lá, quando eu chegar lá eu vou perguntar para ele, né? Não era mais fácil ele, na terra que teria fome, que o povo dele estaria, ele soprar e ter alimentos? Ele vai levar isso para o Egito. Será que ele tem que levar o meu povo para o Egito para mostrar? Aí é outra pregação. Como é que Deus fala conosco, mesmo num mundo em que vivemos, num mundo que aparentemente é desfavorável, ou é desfavorável. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós estamos aqui. E como é que pode Deus falar conosco e nos... Aí é que, né? Como é que Deus nos atende em meio à adversidade, lugares adversos, pessoas do nosso lado, puxando para trás, puxando para os lados, mas assim, é aqui que você vai reinar, é aqui que as pessoas vão se curvar e dizer: não há outro Deus, que não o Deus do Manuel, do Joaquim, da Maria, do Sebastião, é aqui. E Deus diz assim: a terra do Egito vai dar muita comida, e eles precisam alimentar o meu povo. Não que Deus não estivesse preocupado com o povo do Egito. Pela misericórdia, ele alimenta até quem não merece, até quem nem é dele. Domingo passado eu preguei, e sexta-feira, num dos links, eu estive, porque foi o primeiro link, a gente foi lá para dar uma olhada, ajudada, né? Não é usual que os pastores frequentem os links. E nós estávamos conversando ali, da forma de recebermos alguma coisa que não plantamos, por influências que respingam em nós. Quantas pessoas são abençoadas no Egito por causa de nós? No Egito, no mundo. Você já parou para pensar que Deus te colocou em lugares improváveis muitas vezes, porque Ele precisa de alguém dele ali para alimentar primeiro o povo dele? Mas por que não respingar? Eu digo respingar porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, para de ser respingo e passa a ser, como foi cantado aqui, como é um dilúvio sai da minha boca. Dilúvio não para matar, mas um dilúvio para inundar, né? Inundar de bênçãos. Então, esse povo é levado. A família de José, primeiro José vai, estou do fim para o começo, está bem, irmãos? José vai, chega lá, aparentemente o endereço estava errado, não é possível, mesmo sendo levado, aquilo que Deus falou comigo, mas ele foi, estava lá. O que nós vamos falar é o que acontece entre o sonho e a realização, entre aquilo que você viu e a efetivação daquilo que você viu, aquilo que você ouviu, do seu chamado até a concretização. E quando ele chega lá, depois de alguns anos que ele está ali, ele começa a ter sucesso, até que chega um ponto em que ele vai governar sobre todo o Egito, exatamente no momento em que começará a fartura, e depois vem a miséria. E nesse momento de faltar comida em todos os lugares, o povo vem buscar comida, e no meio desse povo, esse era o plano de Deus. Então todos os outros vieram para que o povo de Deus viesse, e eles vieram,
E ali veio a família de José, e veio o pai, e veio todo mundo, e vieram os irmãos, e ficaram ali, e todos conhecem essa história. E ali eles plantaram, ali eles multiplicaram, e ali eles vão fazer uma geração que vai estar lá em Êxodo, é multiplicar. Mas até que isso acontecesse, algumas coisas precisaram de acontecer antes. E é sobre isto que eu quero falar. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Nós vamos ser bem objetivos, porque eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo, que o Espírito Santo caminhasse contigo e decifrasse para você algumas coisas que você pode não estar entendendo. Diz assim: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe, a colheita do trigo, feixe se levantou e ficou em pé. E quando os feixes de vocês o rodeavam, os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Imagina a cena? O sonho. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Esse odiava ainda mais é porque a história diz que eles odiavam José porque o pai de José gostava muito de José. Fez uma túnica diferenciada para ele, toda psicodélica, toda bonita, né? E aqui agora eles odiavam ainda mais. José teve ainda outro sonho, agora vai piorar um pouco, que ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aqui ele está falando do pai e da mãe dos irmãos, agora é a família toda. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, falei antes. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Feche os seus olhos. Pai, fala conosco. É a tua palavra, Senhor. Ensina-nos através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é proibido você sonhar. Não é proibido você projetar. Aliás, é dever que nós projetemos. O que eu serei quando crescer? O que eu farei quando estiver em idade adulta? O que eu farei depois que casar? São sonhos e projetos naturais. Ninguém vai chegar com 40 anos, agora já vivi, agora eu vou pensar o que eu vou fazer da vida. Isso não é normal. Mas nós nunca podemos esquecer que em todas as coisas, em todos os projetos, nós estamos inseridos dentro de um projeto maior, que é o projeto de Deus na nossa vida. Deus não nos colocou aqui para sermos advogados, médicos. Deus não nos colocou aqui para passearmos. Deus não nos colocou aqui para trabalharmos. Deus não nos colocou aqui para isso e isso e isso. Deus nos colocou aqui para o louvor da sua glória. Enquanto isso, sermos médicos, sermos advogados, sermos professores, passearmos, comprarmos, vendermos. O negócio é que às vezes a gente inverte isso daí. E quando nós invertemos, nós queremos cuidar da nossa própria vida. E nós não conseguimos porque nós não conhecemos o futuro. É muito importante que nós nunca percamos de vista isso daí. Nunca percamos. Isso não é fanatismo, irmãos. Isso é realidade. Ninguém vai ficar para semente, para contar a história.
Ninguém. Então é muito importante que nós nos alinhemos com Deus. É necessário, irmão. Se você pensa ser um seguidor de Jesus, se você pensa ser um cristão, se você pensa estar na família, no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, você não pode deixar isso de lado. E quanto mais tarde você pensar nisso, pior. Ou menos, melhor. Quanto mais cedo você decidir isso, Deus sabe que você precisará trabalhar. Deus sabe que você precisará se sociabilizar. Deus sabe de todas as coisas. Deus não é doido. Seria uma chatice muito grande se nós vivêssemos num lugar como bonecos. E não, mas Deus fez as coisas gostosas, comidas gostosas, lugares gostosos. Foi Deus quem fez para nós. Mas não podemos desprezar e precisamos entender que em todas as coisas Ele precisa estar presente. E ainda que seja um sonho que você está dizendo, eu quero casar-me, eu quero comprar uma casa depois, eu quero viajar, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, eu quero ser um político, eu quero ser alguém. Ainda que você pense nisso, Deus precisa estar nisso e você vai precisar de alguns pontos, alguns conselhos. A linha que nós colocamos aqui para estudo é cuidado com certas conquistas após você passar por provações, privações, perseguições. Elas podem mascarar o melhor que está por vir. O que eu estou dizendo é cuidado que quando você vem em tribulação, de repente você achou um patamar, oh, glória a Deus, Deus me honrou, estou aqui. Esse pode ser o princípio do sucesso que Deus ainda tem na sua vida através dele. Através dele. A primeira coisa que nós precisamos entender num sonho, num chamado, se Deus te chamou e te levou, Ele estará contigo. É impossível Deus apresentar uma proposta e te abandonar no meio do caminho. Quando Deus fala com José, Ele diz em algumas situações que Ele estaria com José. No capítulo 39, se você observar, diz que ele chega, depois de vendido pelos seus irmãos, ele vai chegar na casa de Potifar, e é vendido ali, estrategicamente. Se Deus queria que ele reinasse no Egito, o primeiro lugar que ele teria que estar não era no palácio, era no oficial, no manda-chuva de Faraó, Potifar. E ele coloca ali. E diz a Bíblia que tudo que acontecia, olha a colheita aí, tudo que acontecia na casa de Potifar era abençoado. Potifar era abençoado, a esposa de Potifar, o cachorro do Potifar, o papagaio do Potifar, as coisas do Potifar, por causa de José. Olha o servo de Deus sendo bênção no lugar improvável. E diz ainda no capítulo 39, que Potifar viu que Deus estava com José. Já passaram-se alguns dias, ou meses, anos, um tempo, não importa se 5, 10, 20 anos, no seu projeto, você precisa ver, mas principalmente as pessoas ao seu redor precisam ver que Deus é contigo. Vamos voltar lá. José falando, olha, eu tive um sonho, Deus não revelou dessa forma, sou eu que vou falar. E esse sonho aqui, olha, o meu sonho era assim, o meu feixe ficava em pé, o feixe de trigo, e os de vocês todos, sabe o que significa isso? Significa que eu vou reinar. E Deus já me soprou que eu não ia dizer, mas vou dizer para vocês. Deus me soprou que eu vou ser governador geral do Egito. E dá licença, já peguei meu passaporte e estou indo e vou embora para o Egito.
E agora eu chego lá no Egito. Faraó, sabe quem sou eu? Ele disse, não tem a menor ideia. Você pode não saber, mas Deus me mandou aqui. Deus? O Deus, o Jeová, o Todo-Poderoso. Ele me tirou lá da terra do meu pai e me disse que eu vou ser o seu preposto, eu vou ser o cara que vou mandar, vou arrebentar a boca do balão. Primeiro que eu não sei se ele chegaria à presença de Faraó para falar isso tudo. E segundo que se ele consegue chegar e falar, Faraó ia dar uma gargalhada e dizer, seu pirralho, sai daqui. Sabe por quê, queridos? Quando Deus tem um propósito na nossa vida, eu posso até estar pronto, preparado com o meu coração, mas ao meu redor, as pessoas precisam também estar prontas. O lugar onde você vai reinar precisa estar preparado. E não é você quem vai preparar. Você não é capaz disso. Quando eu digo você, é você e eu, tá? É o sujeito, a pessoa. Não está preparado. E Deus precisava preparar Faraó. Deus precisava preparar as pessoas. Isso pode levar um tempo, mas você não pode desistir. Então, se Deus te levou, sossega, aquieta-se, Ele está contigo. E se Ele está contigo, em todos os momentos Ele vai falar por você. Olha aí Jesus. Jesus um dia pregando disse assim, eu falo, mas eu não falo de mim, eu falo do meu Pai. E o Espírito Santo, depois que Ele vai, já vai enviar outro Consolador que vai estar convosco, o Espírito Santo, Ele falará por vós. Queridos, nós não podemos perder isso de vista. Isso chama-se autoridade espiritual. Quando você abrir a sua boca para orar por uma pessoa, a doença vai entender. Quem está falando não é o Isaías, não é o João, não é a Maria, não é o Pedro, Sebastião. Quem está falando é Deus, e eu preciso sair, porque há autoridade nessa palavra. Eu fico pensando, quando Lázaro estava lá no túmulo, aí Jesus chega, ele já estava morto há 4 dias, enterrado, o espírito de morte estava ali, então ele chega perto do túmulo, havia outros mortos, por isso que ele chama Lázaro, porque se ele chama a Lázaro, se ele chega, ele diz assim, ô morto, vem para fora, vem a sair tudo quando é morto, irmão. Vocês já pararam para pensar nisso? Então ele diz, Lázaro vem para fora. Eu imagino que quando Jesus chegou, isso é conjectura minha, a cena, eu gosto de imaginar a cena, vamos ver, vem Jesus chegando, aí a morte começa assim, e vem ele, não, ele vai passar direto, não vai lá. Aí ele diz, presta atenção, são detalhes, irmão, Lázaro estava morto, Lázaro vai escutar o quê, irmãos? 4 dias, e na crença deles, até 3 dias, a alma dele estava por ele, na crença dos judeus. No 4, já foi embora. Não estava mais ali. Estou dizendo se é certo ou se é errado, estou dizendo a história. E Lázaro, lá vai ouvir, irmão, Lázaro está ali mais. Se a pessoa não, às vezes eu chego ali num velório e as pessoas conversando com o morto, né? Cristão até. Ô meu filho, por que você fez isso? Porque ele não estava ali. Aí a morte falou assim, nós temos que ir embora agora. Ele está falando, vem para fora e nós temos que sair daqui. Espírito Santo, poder de autoridade. Você pode não saber, Lázaro não sabia, mas a morte que estava nele sabia, quem está falando é o Mestre. E nós temos que bater continência, se finir para nós. Aqui na vida desse moço nós não podemos mais. Eu pensei que a igreja ia rachar de dizer, glória a Deus. Aconteceu, eu não esperei, né, irmãos? Eu fui apressado, não esperei, vocês iam falar. Mas é verdade, irmão. Eu gosto de ver esses detalhes, porque a Bíblia não conta, mas está nas entrelinhas. A segunda coisa, dê um passo de cada vez. O povo que saiu do Egito, tirado por Deus para ir para Canaã, queria ir para Canaã naquela hora. Eles não queriam tirar os carrapichos. Eles não queriam passar pelo deserto e passar pelo treinamento. Eles tinham ali uma cultura completamente fora da cultura de Deus. Deus, ele dizia, a principal coisa, há um só Deus.
sou o único Deus, vocês não terão outros deuses. E eles tinham muitos deuses, essa é uma delas. A cultura de oferecer sacrifícios, tanto que Faraó oferece a Moisés para oferecer sacrifício. Vocês sonham, não, temos que ir para o deserto para oferecer sacrifício ao Senhor. Pode oferecer aqui. Aí ele disse, não, isso é abominação para os egípcios. A forma que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer é abominação. Porque nós temos um outro culto, um outro Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Como isso é a história? Não vá com muita sede ao pote. Espere a sua vez, Deus vai agir. Tenha cuidado de não ser enganado por falso sucesso. É aí que eu estou dizendo sobre a casa de Potifar. Irmãos, voltemos lá. Vamos matar aquele menino, vem ele lá. O que ele veio fazer? Que ele é um sonhador, está na Bíblia. O que a gente vai fazer? Não sei. Não, matar não. Aí também, matar nosso irmão. E estão conjecturando. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente pensa, joga ele ali, tem um poço sem água. Joga ele lá dentro do buraco. Vamos pensar. E estão pensando, o que a gente faz? A terra? Não, a terra. Dá um comprimido para ele dormir? Não. Eles estão pensando. Nisso vem uns mercadores, os vendedores, e vem, ia lá, vamos vender José. E eles vão levar José daqui, não temos nenhuma responsabilidade. Não, o que vamos dizer, papai? Não, a gente conta uma mentira. Diz que ele morreu e essa foi a história. Ele sai dali daquela situação, é vendido. Agora, pense comigo, como muda a vida desse menino que era amado pelos pais, principalmente pelo pai, que a Bíblia fala mais, roupa nova, agora ele vai sem roupa de escravo, de repente amarrado dentro de uma carroça, levando lá e tal, não sei quantos dias levou, e vai embora para um lugar que ele não sabe onde é. Ele já não sabia quando Deus falou em sonho, agora ele sabe muito menos. Mas Deus sabia, porque se Deus te levou, Ele está contigo. E Deus vai levar para onde Deus tinha falado. Vai para o Egito. E leva ele lá. E quando ele chega, ele cai na casa de Faraó, de Potifar. Quando ele cai na casa de Potifar, ele deve ter ficado, caramba, isso aqui é muito melhor do que aquela cisterna. Poxa, a cama que eu vou dormir, ainda que seja de mordomo, ainda que seja de servinho aqui, ela é muito melhor do que a carroça que eu vim, no meio de um saco de trigo, um saco de não sei o quê. Isso aqui é legal. Aí, logo a seguir, eu estou falando logo a seguir, a Bíblia não me diz, 6 meses, 10 dias, isso não interessa. Potifar disse, José, estou vendo que Deus é contigo, hein? Você quer ser meu mordomo? Aí eu sabia, o sonho de Deus se concretizando a mim. Não, seu querido, aí não. Você ainda vai sofrer. Por quê? Porque eu preciso perceber se você está preparado do que eu tenho para você. Para o que eu tenho para você. Então, antes de um reinado, há sempre um aprendizado. Antes de você atingir o ápice, antes de você atingir o objetivo, sempre tem um treinamento. E foi assim com os servos de Deus, na maioria, aqueles que são mais importantes, que a Bíblia dá mais detalhes, nós vimos isso com Davi, ungido a rei, mas ele ainda já era rei, no coração de Deus ele era rei, mas para o povo ele era entregador de lanche lá no deserto. Vocês esqueceram que ele primeiro foi ungido a rei e depois ele vai lá levar lanche para os irmãos e ver o que está acontecendo na guerra lá e o que aquele gigante está falando dele. E ele, como rei, ouve muita bobagem. Eu vou pegar a sua carne, É porque estava num vale assim, né? Eu vou dar a sua carne para os cães. Vocês estão pensando o quê? É o eco. Há coisas que nós temos que ouvir mesmo sendo reis, governantes. Há coisas que nós precisamos estar com os ouvidos prontos a ouvir
qualquer bobagem, ainda que não seja dirigida a nós. E nessa casa, onde tudo estava sendo abençoado, onde poderia se achar, ele agora achou o ponto. Porque esse cara é o cara que ele é o imediato de Faraó, vamos dizer assim, é o cara, é o bambambam, e o José é o cara que manda na casa dele. Pronto, está aí o sonho. Irmãos, quando nós deciframos e entortamos os sonhos, né, nós pegamos e empurramos para cá e jogamos para lá. Não, mas Deus falou. A minha sogra, ela tinha uma mania, né, antes de se converter, e ela tinha, qual o número que ela gostava? Era o 8, né? Acho que era o 8. Então, a 8, então, aí dava assim, 17, mas 7, mais 1, 8. 32, 32 dividido por 4 dá 8. Ela achava o 8. Ela entortava até chegar no 8 que ela queria. Né? E às vezes nós somos assim, nós não estamos atentos, e Deus falou que era ali, não, mas posso ter entendido. Ele falou Ezequias, mas Ezequiel é próximo de Ezequias, então é Ezequiel. Não, irmão, Deus não erra. Na casa de Potifar havia muita fartura. Fartura. Ele falou, o trigo, vou dar uma fartura. É aqui, está tudo encaixando. Havia muita fartura. Mas ainda era pouco. Era o princípio, era um treinamento. Deus queria ver José. Deus queria ver José sobre 7 anos de fartura. Essa fartura aqui, eu quero ver como é que você vai se comportar sobre 7 anos de fartura, onde você vai ser o bambambam. É você que vai dar a canetada. É você que vai aprovar quem compra, quem vende, quem traz e quem não traz, como é que recolhe. Eu quero ver, irmãos, você tem sido fiel. Mas será que você continuará sendo fiel? Você tem sido fiel em coisas pequenas. Se Deus te colocar em postos grandes, você será fiel? E aí? Eu costumo dizer, isso é impressão minha e experiência de ver, que é mais fácil eu me apegar com Deus quando eu estou na necessidade do que quando eu estou sobrando. Na necessidade, Senhor, me ajuda, meu Deus, graças a Deus, me dá. Mas quando está sobrando, falta tempo para as coisas, falta isso para a casa de Deus, falta a minha comunhão com Deus, porque eu não tenho mais tempo. Deus quer saber de você, quem é você quando você estiver por cima da carne seca. Amém? A aparente prosperidade, então, pode fazer você desistir do propósito. Cuidado, querido, se Deus falou contigo, preste atenção nos enganos que vão aparecer, nas propostas indecentes que aparecerão. 4º ponto, e antepenúltimo. Integridade e lealdade te colocarão no topo, mas não extrapole. É parecido, primo irmão disso que eu acabei de dizer. Potifar entregou tudo, diz a Bíblia. Vamos lá no capítulo 39. Ele diz assim, versículo 2, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Ele pôs José sobre mordomo de sua casa e lhe passou às mãos, o quê? Tudo o que tinha. Tudo. Tudo mesmo? A mulher não. E eu não quero falar diretamente sobre a mulher. Eu quero falar sobre aquilo que não te pertence. Eu quero te falar daquilo que Deus não está falando, não toques. E nós temos a mania, o ser humano, de quando Deus nos coloca muito próximos dele, nós começarmos a achar que nós somos deuses. Nós acharmos que,
Isso eu não preciso perguntar a Deus, se Ele já me colocou aqui, eu já estou mandando mesmo, eu assino, eu mando. Cuidado. A integridade e a lealdade são necessários. Eles vão te colocar no posto, no topo. Mas você não pode extrapolar. Você tem sempre que lembrar, Deus é Deus. E José vai falar isso com a mulher. A mulher vem e diz assim, José, cheira aqui o perfume que eu comprei, novinho. É egípcio. Ela começou, diz a Bíblia que ele ficava, ela deu em cima, não foi uma vez. Não foi uma vez, foram várias vezes. Está lá no capítulo 39, não está aqui no 37. Aí José se esquivava de todo jeito. Teve um dia que não teve jeito. A mulher inventou uma mentira, arrancou as vestes dele para dizer, aqui, está vendo? Ele veio para cima de mim, eu segurei aqui e tal. Ele não tinha que passar por isso, mas para Deus ele tinha que passar. Ele tinha que passar. Ele está numa posição muito grande. Mas ele podia ter aberto mão. Ele disse, caramba, eu já sofri tanto, meus irmãos me enganaram, não sei o quê. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou tomar a mulher do cara não, mas eu vou dar uns beijinhos, vou dar umas ficadas com ela, afinal de contas, eu posso até subir um pouco mais de posto. Ele podia ter pensado. Ou então não ter feito nada, mas também não ter desagradado a mulher. E ele vai falar com ela. No capítulo 39, diz assim no versículo, deixa eu pegar um versículo aqui, 5. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou, pará. 6. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte, boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos de José e lhe disse, venha para a cama comigo. Aqui, essa tradução já está direto, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor, ele está falando de Potifar, um S minúsculo, não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele está dizendo para ela, nem você. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora. Mas eu não conto aqui dizendo, você pode mexer em tudo, mas não mexe na minha mulher não, hein? Ela é uma sirigaita, mas não mexe com ela não. Ele não falou. Mas é porque ele entendia os princípios de Deus. Porque a senhora é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar, é isso? Contra Deus. Querido, você não é Deus. E tudo que você fizer, ainda que Deus tenha te colocado, se você fez sem o parecer de Deus, você é um Deus. Você quer ser Deus. E nós temos a tendência, é do ser humano. Eu não sei o que mais fascina o homem, se é o dinheiro ou se é a posição, se é a fama, não sei. As duas são. Né? E Deus te coloca em lugares grandes e você começa a esquecer de Deus. É como se você estivesse deitando-se com a mulher de Potifar. Deus te coloca em lugares grandes para você ser o governador dele naquele lugar e você começa a comer das comidas e experimentar das coisas que estão te oferecendo, sem negar a Deus, ou até negar veementemente, quando a Bíblia diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo, eu já expliquei isso aqui, extinguir não é tirar, ninguém pode tirar o Espírito Santo dentro de si, porque a Bíblia diz que ele veio para ficar e nunca mais sair, mas você pode abafar, e esse verbo extinguir quer dizer apagar,
E há momentos que Deus te colocou num lugar, disse assim, eu vou te colocar ali, você vai estar num patamar, você vai estar num lugar, e eu preciso que você diga quem você é. E você não diz quem é você. Você negou a Cristo, você abafou o Espírito Santo, você constrangeu, você entristeceu o Espírito Santo. Ou então faz coisas que não são dignas para você. Ali, se José fizesse, entristeceria o Espírito Santo. Pastor, será que dali ele não usaria José? Só Deus sabe, eu não sei. Mas entristeceria, no mínimo. Ele estava preparando. Há coisas que não precisam ser ditas. Se você conhece a Deus, deve conhecer seus princípios. Nós precisamos conhecer a Deus. Mas para conhecer a Deus, nós temos que conhecer primeiro a sua palavra, depois conhecer os irmãos, conhecer a mim, e nós precisamos conhecer o corpo de Cristo, e agora nós conhecemos a Deus. Penúltimo, não busque seus próprios interesses, deixa isso para Deus fazer. Viva mais para agradar do que para ser agradado. Viva mais para ser bênção do que para ser abençoado. E José ali, e estava esse tempo todo, e quando essa mulher faz isso, ele entra agora no fundo do poço, literalmente. A mulher mente e ele vai para a masmorra. E quando ele chega ali, o camarada era abençoado, né? Quando ele chega ali, o carcereiro olha para ele e diz, esse Deus está com esse menino. Toma aqui a chave de todos os cárceres, está tudo no céu. Está aí, essa é a chave que Deus falou para mim. Entregou a chave. Essa é a chave para eu sair, para ir para a rua. Eu vou zarpar daqui. Podia ser um monte de coisa, mas essa não era a chave. A chave Deus ainda ia entregar. E ali ele passa. Ali ele é esquecido. Ali ele interpreta sonho do copeiro. Ali ele interpreta sonho do padeiro. Dá certo os dois sonhos que ele interpreta. O padeiro morre, o copeiro não morre. O copeiro volta para lá. Quando o copeiro volta para lá, ele fala uma coisa: não esquece de mim. Fala com o faraó. Esquece de mim não. Diga que você me conheceu, que eu sou o José dos sonhos. Fala para ele. O camarada vai e esquece dele. 2 anos, cerca de 2 anos. Um dia o faraó tem um sonho. Agora chegou a hora. Porque agora Deus preparou. Obrigado, irmã. A irmã está ligada. Deus está... eu não disse a vocês que José, ele estava pronto no coração. Não pecou, foi lá, fez tudo que Deus mandou. Não foi? Mas faltava preparar o faraó, gente. O entorno. Ninguém estava preparado. Aí o faraó tem um sonho. E aquele sonho perturbou ele. 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. As vacas magras. O que é isso? As vacas gordas, vacas magras. Era o sonho de José, que não tinha a ver com feixe. Mas a linguagem para faraó é uma, para ele é outra. Para ele... Pense nisso, era a linguagem do trigo. Para ele é o seguinte: você vai ser o pão para os meus. Jesus disse o quê? Eu sou o... Para Faraó, ele mostra outro tipo que ele entendesse. Vacas gordas, vacas magras e tal. E ele não sabia entender. Aí o copeiro fala, rapaz, meu Deus, me perdoa. Tem um moço lá, esse cara é bamba em sonho. Ele acertou do padeiro, acertou o meu, falou tudo certinho. Chama ele. Chamou. Quando ele chega, pois não, é verdade isso aí. Conta-me esse sonho. Quando ele contou, ele falou assim, isso aí é mole para nós. Porque está conectado com o meu sonho. Ele não falou isso não, viu, irmãos? Eu estou fazendo o link. Aí ele, Senhor, ele disse, chegou a hora de revelar, José.
estou te preparando desde os 17. E assim como Jesus, que vai começar o seu ministério com 30 anos, você agora tem 30 anos. Você é um tipo de Jesus. Linda a Bíblia, né, irmãos? 30 anos. Pode falar para ele. Mas assim como haverá o Espírito Santo lá, eu vou falar por você. Fala. E como é que eu sei que é isso? É que quando ele conta o sonho, o faraó, uau! É você que vai tomar conta disso. Tudo. Você vai mandar no Egito. Abaixo de mim é você. Você manda em tudo, só não vai sentar no trono. Não era para sentar no trono. Mas aí o faraó falou uma palavra. Não há aqui, gente, vocês conhecem? Não há aqui ninguém que tenha o Espírito de Deus. Essa palavra é de Deus. Bom, não é Ele que fala por nós? Pronto, irmão, só faz assim, abre, ele vai abrindo a boca, ele vai falando. Ele fala por você. Agora vai acontecer um negócio tremendo. Que se sou eu que estou lá, eu ia fazer. Mas ia. Só um minutinho, eu vou aceitar. Assina aí primeiro. Assinou, botou o anel, botou um anel nele de autoridade. Né? Lembra do filho pródigo? Tudo interligado. Assinou, publicou, está no diário oficial, está. Chama a mulher de Potifar aqui agora. Se sou eu, se é você também, você vai fazer também. Ô, Sirigaita, para começar a conversa, você sabe com quem que você está falando agora? Segundo, primeiramente e segundamente, como diz o outro. Você agora é que vai lá para a masmorra. Você não vai ficar nessa casa, não. Sua infiel. E você, chama lá o Potifar. Potifar, eu abençoei tudo na sua casa, você vai acreditar nessa mulher? Tudo bem que ela é a sua mulher, mas você sabe que ela... Faraó, para eu aceitar isso aí, que eu quero que o senhor tire os dois aí, eu vou trazer um parente meu, vou botar aqui. Não. Ele não deu uma palavra, ele nem mencionou, ele passou batido. Por quê? Porque quando você é reconhecido, exaltado, você não precisa dizer, as pessoas vão ver. Eu contei aqui uma vez, a Bíblia até de vez em quando fala, como é que é o negócio lá? Isso é história, não é boato, é história. Quando Napoleão estava aqui reinando ali, ele pegou um soldado dele lá e disse que o cara seria o chefe de uma tropa lá. Mas quando ele anunciou aquilo, ninguém gostou, todo mundo ficou com ciúme, e aí começaram a rejeitar o camarada, boicotar o camarada, e ele falava um negócio, o camarada, isso é história mesmo, viu, irmão? Pode procurar lá. Aí o camarada falava, ficava com cara de bobo, e um dia Napoleão percebeu aquilo, e estavam lá os soldados reunidos assim no pátio, conversando, ele pegou esse soldado, botou a mão no ombro dele assim, e passou abraçado com ele no meio de todo mundo, sem dizer uma palavra, atravessou, foi para lá. No momento seguinte, todo mundo começou, pois não? Para o soldado. Sim, senhor? Ele não precisou de falar nada. Napoleão falou por ele. Você não precisa fazer nada, Deus vai falar. Se Deus não falar, aí você está lascado. Se Deus não falar, Ele não te chamou. Se Deus não falar, Ele não está contigo. Após ser erguido por Faraó, José não precisou punir a mulher de Faraó. Em Gênesis 41, de 37 a 42, nós vamos encerrar agora, diz assim. O conselho que José deu, agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. O conselho é, 7 anos de fartura, vamos guardar tudo, e tal, depois quando vier, 7 anos de miséria, a gente tem dali, eu não vou contar esses detalhes que você já sabe. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? O Faraó era crente, irmãos? Não. Olha que coisa interessante, ele não precisa ser crente.
O diabo sabe que o Espírito de Deus está em nós, o mundo sabe, o incrédulo sabe, todas as pessoas sabem. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, agora não é de Potifar, é da casa dele. E todo o meu povo obedecerá à sua palavra, somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria que por alguns segundos, minutinhos, que eu vou estar aqui orando, você pensasse: Deus tem te colocado nos projetos dele? Onde eu me encaixo nos projetos de Deus? Você está muito preocupado com a sua faculdade, com o seu emprego, com sua... Legal, você é um cara responsável, mas você não está excessivamente preocupado, não? Você está preocupado com os seus negócios, você não está excessivamente preocupado, não? Onde você se encaixa no projeto de Deus? Será que você não está percebendo porque algumas coisas ruins estão acontecendo com você e você não está percebendo? Note que, do ponto que Deus fala no sonho com José, a partir dali, ele começa a experimentar agruras, ele começa a experimentar coisas contrárias ao que ele pensava, desfavoráveis. Nós precisamos estar preparados para isso. Quem sabe você está mais preocupado com o buraco lá onde te jogaram, do que o lugar aonde Deus vai te colocar. Mas a pergunta precisa ser: você está se colocando à disposição de Deus? Você está falando como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim? Deixa Deus te usar, meu amado. Eu não estou falando de serviço. Ah, pastor, onde é que está? Na cantina está precisando? No banheiro? Ah, isso é um mero detalhe. Isso é para quem já está engajado dentro do propósito. Engajado só pode ser dentro, né? Engajado no processo de Deus, no propósito de Deus. Eu estou perguntando o seguinte: Deus pode te usar lá no seu trabalho? Nós temos aqui comerciantes, profissionais liberais, nós temos aqui trabalhadores, enfim, né? Funcionários, empregados. Deus pode te usar lá. Ele pode contar contigo na casa de Potifar? Olha para mim. Ele pode contar com você. Para de murmurar porque você está no Egito. É ali que Deus te colocou. E o povo vai comer da tua comida. Vai haver respingos de bênçãos ao seu redor por causa de você. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você faça isso, por favor. Senhor, eu quero me colocar no centro da sua vontade. Mas não pergunte, porque primeiro que ele não vai te dizer mesmo, às vezes. Ele pode dizer, vem, e vai te dar os detalhes. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ouve as orações dos teus servos. Fale com ele, fale, querido. São eles falando: Pai, eu estou esperando. Eles estão dizendo: estou aqui, pode me usar. Eu não tenho a menor ideia para onde o Senhor quer me levar. Mas se eu for contigo, o lugar é detalhe. Mas se for sem o Senhor, não me faça sair daqui. Pai, em nome de Jesus, olha os teus servos falando contigo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe nada da vida. Senhor, conta conosco. Conta comigo. Fala, conta comigo, Senhor. Realize em mim o teu querer. Fale, realize. Pode dizer, realize. Se você quiser que ele realize, né? Realize em mim o teu querer. Cuida de mim, Senhor. Faça com que eu seja um mantenedor no teu reino. Não o, mas um. Pai, abençoa essa igreja. Abençoa essas famílias. Hoje, Senhor,
no último dia do mês de maio, que é chamado o mês do lar, o mês da família. Derrama sobre nós bênçãos que nos façam pensar e nos constranger com o seu amor. Ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos visão de águia. Senhor, leva-nos muito além daquilo que estamos pensando. Leva-nos longe. Senhor, se for para pagar o preço, afasta-nos daqueles que são queridos nossos, ainda que por um tempo. Porque eu sei que depois todos virão e serão beneficiados pelo Teu poder, onde estivermos. Quebra cadeias, Pai. Arranca com raiz de tudo, todo espírito de mágoa. Depois José teve seus irmãos e ele podia fazer uma covardia com seus irmãos como justiça, mas ele preferiu ser um Jesus e dar a quem não merecia. Ele usou de graça, ele usou de benevolência e alimentou toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos esse coração. Amém e amém. Amém. Podem sentar, queridos.